Olá pessoal, boa noite. Tô- Estamos entrando aqui hoje para falar sobre o uso de substâncias com a nossa convidada Alissa Remy. Tô aguardando ela entrar aqui, só um instantinho que ela já deve estar entrando. Sejam todos bem-vindos. Aqui tá ela, ó. Olá, estão todos me ouvindo? Mandei um convite para Alissa. Ela deve logo estar entrando conosco. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Oi, filha, a mamãe tá fazendo uma aula, não era, não? Amanhã a gente vai pra casa do Márcio ou não? Depois a mamãe fala contigo. Tô aguardando então um pouquinho a Alice. Ai, que bom, obrigada. Muito obrigada. Que bom, pessoal, ter o retorno de vocês. Eu vou mandar novamente convite para a Alissa. Acho que ela não tá conseguindo aqui participar. Só um momentinho que eu vou mandar de novo. Agora ela deve estar entrando aqui conosco. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre dependência química, uso de substâncias, junto com a Alissa, que também é psicóloga, é PhD. Vamos ver o que pode estar acontecendo. Agora sim. Acho, Oi, Alissa. aham, Tudo acho que bom? deu. Agora Tudo? tudo bom, Deu, Alissa? tudo. Tudo bem. Boa noite, que bom te ter conosco. Seja bem-vinda. Que bom falar Obrigado. contigo. Eu que agradeço o convite. A gente se encontra algumas vezes, né? E então é muito bom te ter aqui Sim. conosco também. O Núcleo de Apoio agradece a tua participação. Gostaria que você pudesse te apresentar um pouquinho, assim, né? Para a gente entender um pouco sobre como é que está sendo os teus estudos na área, e também te conhecer um pouco, o pessoal saber quem é a nossa convidada tão bem-vinda. Não sei se trancou a minha internet. Agora, então, sim. Então, eu sou Lissa Remy, eu sou psicóloga, Uhum. eu trabalho no Instituto de Terapia Cognitivo-Comportamental, coordenando o Núcleo de Dependência Química, de Estudos e Supervisão em Dependência Química. Eu trabalho com dependência química os últimos 10 anos, eu fiz doutorado e pós-doutorado nessa área. Uhum. Trabalho com pesquisa em prevenção e tratamento, e trabalho com clínica privada, né, consultório particular. Tá? Uhum. Dou aula no INTCC, dou aula nas disciplinas que envolvam dependência química, né, no curso de especialização de Uhum. infância e adolescência, com, né, prevenção e orientação à paz. Que bom, então. Então, Lissa, nos conta um pouquinho, assim, o que tu tem observado nesse período de pandemia, né? Nós estamos num momento bem sensível do nosso país, não necessariamente do Brasil, mas mundial. E, Sim, e a gente vem observando, através dos dados, que, que o uso de substâncias nesse momento, não só do álcool também, mas de substâncias psicoativas, vem aumentando, assim. sim, sim. O que tu nos conta um pouquinho sobre? Tem dois cenários, né? O que a gente tem observado e que os estudos têm demonstrado, existem dois cenários. Existe um cenário onde as pessoas que antes bebiam na rua
né, hoje bebem dentro de casa, né? Então, esse consumo mais isolado, ele tem sido mais intenso e mais frequente, né? E existe o outro cenário daquelas pessoas que antes bebiam na rua e que por estar dentro de casa e dependendo do contexto familiar, acabam, né, freando um pouco esse consumo, tá? Dessas pessoas que aumentaram, então, o consumo, né, na frequência e na intensidade do uso, o que se observa, né? Em geral, são pessoas que já têm algum comprometimento, seja emocional, seja alguma probabilidade maior para depressão, para ansiedade, né? E que por conta disso, né, então, aumenta o consumo nesse momento em que é o momento de um desconforto maior, né? É um momento de uma privação, é um momento que a gente está passando, onde as pessoas têm se privado muito de muitas coisas, né? Para lidar, e aí, assim, é importante a gente colocar que o lidar de uma forma disfuncional, né, com essa dificuldade toda, né, do momento, do isolamento, né, das privações, as pessoas aumentam o consumo, seja de álcool, seja maconha, seja cigarro, né, outras drogas. Quando eu coloco assim, né, essa forma disfuncional, esse comportamento disfuncional de acalmar, né, a ansiedade pela privação do momento, né? Por que disfuncional? Porque parece que o uso de maconha, o uso de álcool, né, fumar um cigarro, vai acalmar, quando na realidade exacerba, aumenta a ansiedade. Num primeiro momento, até a sensação de relaxamento pode existir, mas a seguir, o que a gente vê? A gente vê, então, as pessoas com mais dificuldade de sono, por exemplo, envolvendo o uso de álcool, né? O sono fica pior, a qualidade do sono, né? Com mais dificuldade de organizar o seu dia, quando envolve o uso de maconha, por quê? Porque as pessoas, quando usam maconha, elas têm uma dificuldade maior de planejamento, de organização, né? Porque ficam naquela sensação de relaxamento, né? Naquela baixa do sistema, né, mais cognitivo, né? Então, assim, é disfuncional porque ao invés de auxiliar na produtividade, tende a reduzir a produtividade das pessoas, né? Eu tô entendendo aqui contigo, né? Porque particularmente não trabalho com dependência química, mas tô entendendo aqui contigo que me parece que vira um ciclo, assim, né? No qual eu não consigo organizar, e aí, como eu não consigo organizar para saciar a minha sensação de ansiedade, então eu faço uso da substância, e aí isso não necessariamente soluciona o problema, né? Ou não me ajuda a organizar o meu dia a dia, ou enfim, os problemas que eu estou enfrentando. E aí eu utilizo novamente, e aí traz a sensação de letargia. Sim, porque o que acontece? No momento em que a gente se depara com algum mal-estar e algum desconforto, a gente tem duas alternativas. É enxergar que isso vai ser muito ruim e eu preciso me livrar de uma vez, ou é enxergar que isso é uma oportunidade para eu desenvolver as minhas habilidades, né? Então, as pessoas que, em geral, acabam por estancar o processo do desenvolvimento e do crescimento em situações difíceis, com o uso de álcool, né? Acabam por fazer esse ciclo várias vezes. Por quê? Porque não se deparam e não se confrontam com essa dificuldade para poder até aprender como lidar, né? Porque a dificuldade é a dificuldade da vida, né? A vida funciona desse jeito, né? Lissa, falando sobre isso, assim, me ocorreu que talvez existam alguns prejuízos cognitivos relacionados ao uso de substâncias, assim. Sim. Quais são esses prejuízos cognitivos de quem utiliza a maconha, de quem utiliza o álcool, né, ou outras substâncias? Quando a gente fala assim em prejuízo, quando a gente fala especialmente no álcool, né, a gente está falando assim que num primeiro momento o indivíduo ele vai beber, pode beber mais socialmente, talvez mais frequente, e aquele beber ele vai se tornando incontrolável num determinado momento, quando se alinha para um transtorno,
né? Quando a gente pensa, então, que o uso já vira abusivo e depois a dependência instalada, né? O álcool, ele tende a queimar neurônios, tá? Então, e dificulta muito a questão toda da organização da vida, né? A pessoa, ela entra dentro de um sistema empobrecido, onde o seu repertório de comportamentos, né? A sua vida gira em torno de como eu vou conseguir a bebida, o quanto eu vou beber e como eu vou me recuperar para o ciclo começar de novo. Conseguir, beber e recuperar. Né? E a vida, por muito tempo, permanece dessa forma. E a pessoa cria um lapso de tempo. O tempo passa e a pessoa não se desenvolve internamente. Né? Sim, os problemas permanecem, né? E ela se afasta de poder se confrontar e aprender com eles, né? Porque ela está dentro desse ciclo de uso, ressaca e usa e se recupera dos efeitos, né? Então, assim, a pessoa, ela cria um lapso, né? Uma janela onde ali ela não se desenvolve, né? Com o álcool demora um pouco mais de tempo, né? O álcool, para que ele possa mudar, e ele muda as conexões cerebrais, né? E o prejuízo, então, desde questões físicas, né? A gente fala num prejuízo hepático, num prejuízo cardíaco, né? Enfim, né? Até as questões mais, né, emocionais, porque depressão, por exemplo, e alcoolismo, né, eles estão grudados, né? Então, o alcoolismo tende a intensificar muito transtornos de ansiedade e transtorno de humor, como a depressão, né? Então, assim, a gente vê uma desregulação super importante, né? Em pessoas em termos cognitivos, Lissa, num sentido de planejamento, execução, tomada de decisão, porque, vê bem, no momento em que a pessoa não se coloca nas situações para aprender e desenvolver habilidades para tomar decisões, sejam as melhores ou as piores, porque a gente aprende com as ruins para melhor tomar decisões adiante, né? Então, se a pessoa não consegue se colocar nessas situações, ela também não consegue desenvolver essa área de organização, de planejamento, né? De uma melhor tomada de decisão, de avaliar consequências, todas as funções lobo frontal, todas as funções executivas, elas vão ficar limitadas e com problema. Onde é que a gente vê as funções executivas atuando? No trabalho, no estudo, porque a memória também é prejudicada, né? Então, assim, da maconha também, assim, e aí a maconha com uma trajetória um pouquinho diferente em termos de desenvolvimento, assim, né, de abuso e até, né, da dependência propriamente, porque muito mais rápido, né, a pessoa que usa pode se tornar dependente e os prejuízos, eles já podem ser vistos com muito pouco tempo de uso. Né? Então, assim, a maconha, ela não tende a queimar neurônios, mas ela tende a transformar, né, as suas conexões. Ela tende a diminuir, né, o número de conexões, a diminuir o QI, né? Então, assim, a prejudicar a memória, né? Então, o relaxamento que o indivíduo que usa sente, na realidade, vai fazer com que essa pessoa se distancie das coisas e também não se coloque em situações que ele possa desenvolver as suas habilidades de enfrentamento de problemas, de tomada de decisão, né? E isso vira um ciclo, né? Ele passa muito tempo relaxado, né? Com essas conexões mentais diminuídas. Perdão, delay, me desculpa. Na verdade, me parece que não, pelo que tu tá me explicando aqui, né? E nos explicando, por favor, pessoal, se sintam à vontade para participar, para fazer perguntas, né, conosco a qualquer momento, assim. Mas pelo que eu tô entendendo, ela não provoca necessariamente um relaxamento, mas um distanciamento das emoções, é isso? Sim, sim, sim.
né? É um distanciamento das emoções, onde o indivíduo ele se distancia e ele se ausenta das situações em que ele poderia estar envolvido para tomar melhores decisões, né? Sim. Né? E aí tem um menor crescimento emocional, porque na medida em que ele não interage com o ambiente, com o seu redor, na medida em que ele não toma decisões, né, ele também não consegue se desenvolver emocionalmente. E aí é muito comum, né, que a gente veja que os usuários de maconha são aquelas pessoas que ficam naquele limbo, né, quando usam já há mais tempo, né, que assim tem dificuldades profissionais, né? Muitas vezes não conseguem deslanchar profissionalmente, não conseguem se desenvolver, né? Nas suas habilidades, né? Entendi, assim, tô conseguindo entender, assim, o prejuízo está muito associado, então, às funções executivas, assim, à tomada de Sim. decisão, isso? Sim, porque assim, ó, assim como a maconha causa esse amortecimento, né, para que o indivíduo não tome, não interaja com situações da vida e muitas vezes não tome decisões, né, também dificulta no enfrentamento. Então, Né? como deve ser prejudicial utilizar as substâncias durante o estudo, durante o trabalho, Sim. trabalhar. Porque as conexões todas cerebrais, elas estão amortecidas. Né? Se a gente puder pensar dessa forma, assim, do quanto essas conexões, quanto essas conexões entre os neurônios, eles estão amortecidos, né? Intoxicados, né? Claro. Sim, o prejuízo para retenção do conhecimento, né? Prejuízo de memória, né? É grande, né? Especialmente usando, né? Enquanto está estudando, assistindo uma aula, por exemplo, agora que tem as aulas em casa, né? Que as pessoas acabam ficando com um pouco mais de liberdade para assistir a aula, né? Seja usando alguma bebida, ou seja mesmo fumando, ou, né, qualquer dessas substâncias que altere o funcionamento, né, do sistema nervoso central, né, seja para estimular ou seja para deprimir o seu funcionamento, está alterando a forma como a pessoa está recebendo o conteúdo, né, e aprendendo e conectando, né? Na verdade, é uma fuga, né? Ao utilizar a substância é uma fuga. Então, a angústia é tanta, né? E aí vem a pergunta que uma aluna, ou enfim, uma participante aqui está colocando para nós. Eu acho que é super interessante exatamente dentro desse contexto, assim, porque, bom, eu estou utilizando isso para fugir porque eu não estou conseguindo lidar, né? Então, qual é? Então, ela colocou aqui para nós qual é o tipo de intervenção mais adequada para interromper o uso da maconha. Tá. O que eu sugiro, assim, num primeiro momento, né, que quem está usando consiga entender para o que está usando, né? Com muita frequência eu vejo no consultório, por exemplo, o uso de maconha por pessoas que têm questões de ansiedade intensa, né? Então eu vou usar maconha para tentar me acalmar, né? Uma automedicação, né? Então, é importante que, assim, ó, se está muito ansioso, existem formas, né, de lidar com a ansiedade, né, e que funcionam muito melhor e muito mais rápido e com zero prejuízo cognitivo, né? Então, quais assim, são essas formas, assim, quais são essas estratégias que a gente pode desde utilizar? as técnicas de terapia cognitivo-comportamental, né, para controle de ansiedade, né, assim, para lidar com questões mais, até poder pensar em termos de humor, né, se essa ansiedade ela está a serviço, ela é sintoma de algum transtorno depressivo, né, ela está a serviço de algum transtorno de déficit de atenção, né, que é muito comum
junto com o uso de maconha, os usuários terem esse transtorno de déficit de atenção, né? Isso é bastante prevalente para quem usa maconha. Então, é muito importante, né, que quem está usando consiga buscar um auxílio caso não consiga se perceber, né? Quase não tem a clareza do motivo que usa, né? Busca ajuda, né? Até assim, desde medicações até técnicas comportamentais que funcionam super bem e às vezes em poucas situações, né? O paciente consegue ter um benefício enorme, né? Nós temos uma outra pergunta que é: qual o prejuízo do uso da maconha no final do dia para relaxar e dormir melhor? A maconha, ela não tende a fazer o sujeito especificamente relaxar e dormir melhor, né? Tem pessoas que tendem a ficar mais ansiosas depois de um tempo. Num primeiro momento, dá essa sensação de relaxamento, que na realidade é muito mais um amortecimento do que um relaxamento, né? Porque é distanciamento da emoção. Então, eu tô ansioso, não consigo dormir, é isso? Tô ansioso, não consigo dormir. E em razão da minha ansiedade, que não me deixa dormir, eu utilizo a maconha para distanciar, né? Ou exatamente. Distância. Exatamente. Não é um lidar com a situação. Exatamente. E aí a maconha melhora do sono, é isso? Exatamente. Não é um lidar com a situação, pelo contrário, é um fugir da minha dificuldade de sono, né? Porque aí o que acontece? Se eu lido com a situação, em algum momento essa situação ela vai melhorar, porque eu tô lidando com ela, eu tô aprendendo como gerenciar ela. Agora, se eu não lido com ela, essa situação ela não vai melhorar. Pelo contrário, ela tende a piorar, porque a maconha, com o tempo, ela tende a propiciar um aumento de ansiedade, o distanciamento do problema faz com que o indivíduo possa ter mais dificuldade para dormir, mais ansiedade, né? Claro, exatamente. Porque, na verdade, assim, a maconha, ou o uso de qualquer outra substância, ela não vai resolver o problema que está acontecendo. Mas ela vai me relaxar, porque ela vai distanciar das emoções que são desagradáveis. E a emoção agradável, ela tá ali a serviço de que a gente possa lidar com ela. Né? Isso. E até assim, ó, no momento em que eu não aprendo a lidar com a minha dificuldade de sono ou com a minha ansiedade maior, que pode até atrapalhar muito situações na minha vida, por exemplo, se eu aprendo a lidar fumando ou bebendo, na realidade, eu nunca vou resolver esse problema. Eu vou conectar a minha melhora, meu faz de conta que eu vou melhorar, fumando ou então bebendo, né? E ainda vou criar um outro problema, que é a possibilidade de desenvolver uma dependência. Claro, né? Claro, exatamente. Sobre a dependência, assim, né? Algumas pessoas trazem, não tô dependente, não me sinto dependente, né? Me conta um pouquinho sobre isso, assim, quando eu quero eu paro, quando eu quero eu volto. Isso acontece com o cigarro, acontece com o álcool, também acontece com a maconha, né? Eu tava... substâncias que eu percebo que, em geral, as pessoas trazem, assim. Então, entender um pouquinho sobre a dependência. Eu tava... enfim, né, escutando uma entrevista de um psiquiatra, eu achei muito interessante, assim, o que ele colocou, porque, assim, ó, o maior prejuízo, e aí, especialmente a maconha, porque o álcool, ele traz um prejuízo que, com o passar do tempo, fica a olhos vistos, né? O álcool, a abstinência alcoólica, ela causa, né, o tremor, ela causa situações que faz com que quem está dependente se dê conta, né, daquela situação. A maconha não, né? Tem pessoas que fumam há muitos anos e que pensam que podem parar. Só que a grande questão e o pior prejuízo da maconha são os usuários que têm dificuldade de poder perceber o quanto ela causa prejuízo. A autopercepção fica completamente distorcida.
né? Então, assim, ó, quem usa tem uma dificuldade muito grande de perceber o prejuízo. As outras pessoas que convivem, em um dado momento, começam a perceber, né? Agora, o próprio usuário, ele tem um distanciamento que faz com que ele não consiga adequar essa percepção. Então, assim, ó, qual é o principal prejuízo da maconha? É a dificuldade de perceber o seu prejuízo, né? Então, esse é o pior, né? Porque a maior dificuldade, muitas vezes, para os pacientes, né? Para a gente poder, assim, também fazer com que os pacientes se percebam com a dificuldade, né? Com a dificuldade de memória, com a dificuldade de focar, porque a maconha, ela vai tirando o foco, né? Ela vai desfocando, né? Vai desorganizando o sujeito mentalmente sem que o sujeito se dê conta, né? Fica provocando o efeito do distanciamento o tempo inteiro. Que é justamente isso, assim, é esse ciclo, né? Sim. Né? Essa é a grande dificuldade, né? As pessoas poderem entender que o distanciamento, na verdade, ele é o distanciamento e não o relaxamento, né? Que não é a maconha que te faz dormir, é esse relaxamento mental que parece que acalma e daqui a pouco, né, essa ansiedade ela vai voltar, essa dificuldade ela vai voltar e ela pode voltar mais intensa. Porque, na verdade, a ansiedade obedece um pico, né? Ela chega num pico, mas ela desce. E o usuário talvez não consiga suportar esse pico de ansiedade. E aí, o uso no pico de ansiedade, ele desce. E aí, quando ele sobe novamente, ele vem num efeito duplicado. E fica mais difícil de suportar. Sim. E é esse é o grande trajeto para a dependência, né? Que é assim, né? Na medida em que tu vai usar uma substância para acalmar, tu gruda a ideia de usar uma substância para acalmar, entre aspas, uma situação problema e acha e acredita que é a substância que está fazendo com que aquela situação se acalme, né? Então, assim, tu usar achando que é a maconha que vai te acalmar, e aí sempre que tu tá ansioso, sempre que a pessoa tá mais com algum problema, ela vai utilizar a maconha para acalmar, né? Completamente disfuncional, porque em algum momento isso vai dar um problema maior. No início, talvez o sujeito não perceba muito, mas adiante, os problemas na vida, eles tendem a se intensificar, né? Aquilo que a gente não resolve vai ficando para trás, vai ficando, né? E aí tende a aumentar, porque a gente não resolveu aquela situação, não resolveu aquele problema, e ele vai tomando uma proporção cada vez maior, assim. E vai agravando, porque aí, assim, o problema da ansiedade, ele se torna, se a pessoa vai seguir fumando, usando essa estratégia, né, se torna um não conseguir emprego, um não aprender, um ter dificuldade nos relacionamentos, né? Um precisar fumar, e aí a família começa a se opor a isso, porque já se deu conta que o seu familiar está usando, e muitas vezes os pais não querem que use, então vai dificultando a vida como um todo, né? Muitas vezes o usuário ele não atribui o problema ao seu uso, né? O problema são outras coisas e não o seu uso, né? Então, as pessoas compreendem, as pessoas que não entendem qual é o benefício. E então me parece assim que a maconha em especial, assim, ela vai distanciando das emoções e depois distancia do social, distancia do profissional, né? E a maconha tomasse conta, então. Sim, né? sim. Então, o que seria o mais seria o mais adequado assim para a gente pensar em termos assim de como lidar, né, com isso? Se eu já tô usando, o que eu faço, né? Primeira coisa é assim, ó, busca entender, né, se fica claro qual é o motivo do teu uso, né? Eu não consigo dormir, é por isso que eu uso. Bom, muita gente usa porque não consegue dormir, esse é um ponto importante, né? Então, assim, o não conseguir dormir
ele pode ser sintoma de muitas coisas. E é muito importante que as pessoas consigam dormir, né? Por uma questão de higiene, né? Higiene toda mental, né? Então, assim, é importante que tu possa buscar um auxílio, né? Não é seguir, então, vou começar a tomar um remédio para dormir. Não, né? Porque isso pode ser sintoma de depressão, isso pode ser sintoma de uma ansiedade mais elevada por alguma situação, e é importante que se saiba como gerenciar isso, porque as situações da vida, elas vêm dessa forma, ansiedade todos nós temos, né? A diferença é quem consegue lidar e quem não consegue, né? Em resumo, assim, buscar psicoterapia. Buscar psicoterapia, né? Acho que sim, importante. Se precisa usar alguma medicação, as medicações elas vão ser sempre mais cuidadosas, né, do que qualquer droga que possa causar dependência, né? Claro. Então, assim, ó, buscar uma psicoterapia, se precisar fazer uma consulta psiquiátrica, né, que seja esse o caminho e que é um caminho de um cuidado maior, né, mais adequado, né, para o problema, para aquela situação que está incomodando. Exatamente. Que bom, Lisa. Acho que ficou super, super claro, assim. Tá ficando super claro cada vez mais o que tu tá trazendo sobre esse assunto. Particularmente não trabalho com dependência química. Acho que por isso tantas dúvidas, tantas perguntas aqui, né? E pessoal, por favor, se sintam à vontade, porque a gente já tá chegando mais pertinho do nosso horário. Então, quem quiser ou quem se sentir à vontade, por favor, nos traz as suas perguntas, né? Ou, de repente, em um outro momento, se quiser mandar um direct para o NAP, a gente pode poder orientar, assim. Mas, por favor, busquem aquelas pessoas que estão utilizando, estão conseguindo entender, então, os prejuízos que isso pode causar de uma forma geral na vida, num sentido emocional, num sentido físico, né? Num sentido bem amplo, assim, o quanto pode nos prejudicar. Então, por favor, sempre que vocês sentirem assim essa necessidade, busquem o NAP, mandem as questões, a gente pode então ajudar nesse sentido, né? E poder orientar. Tá sendo em geral, entender o que tu tá trazendo. Uma situação assim, ó, que talvez seja importante assim, não esquecer aqui, é que assim, ó, a pessoa ela não tá usando, né? Ela não usa maconha, ela não fica usando álcool ou abusando um pouco mais do álcool, né? Como um evento isolado. Em geral, tem coisas em volta disso que estão acontecendo, coisas na vida. Terminou com o namorado, né? A situação familiar está difícil, tem uma frustração na área, né, pessoal, na área profissional, né? Tá difícil conviver com questões pessoais, né? Então, assim, alguma coisa está conectada com esse uso, né? Ele não é muito difícil, a vida tá andando super bem, a pessoa tá super evoluindo emocionalmente, tá, né? Assim, alinhada com seus valores, com seu propósito de vida, e usar, né? E daqui a pouco, assim, né? Se intoxicar, né? Então, assim, alguma coisa além do uso existe. Né? Então, assim, é importante buscar o que é isso. Né? E poder resolver e não se prejudicar com isso. Sim. Uhum. Então, Lícia, estamos chegando ao nosso final. Eu quero agradecer a tua participação. Ficou super claro aqui para mim e acredito que para todos, né? Que bom que algumas pessoas conseguiram perguntar e trazer as suas questões aqui para a gente poder esclarecer, porque essa é a ideia, assim, que a gente possa dividir o conhecimento para benefício da comunidade, não só a comunidade da UXPA, mas comunidade de forma geral, para que a gente possa ajudar as pessoas a lidarem com as suas questões emocionais, porque isso é cada vez mais importante, assim, a gente tem visto o quanto o nosso emocional ele interfere nas decisões em que a gente vai tomar e nos comportamentos em que a gente tem em diversos âmbitos, assim. Então, busquem pela sua saúde, assim, não tenham, não se restringam nesse sentido. Antigamente nós tínhamos uma ideia, né, de que psicoterapia servia para uma função e na verdade a gente cada vez percebe que assim como a gente faz
a nossa revisão com o ginecologista, como a gente passa por outras revisões, a gente também percebe o quanto é importante a gente rever as nossas questões emocionais, psíquicas, Sim, procurar sim. alguém que possa cuidar de uma forma neutra, né? O E colega, muitas vezes não vai bem, necessariamente cumprir essas funções. e muitas vezes bem pontual, né? Muitas vezes pode buscar um auxílio para uma questão bem pontual, né? Uma questão bem específica no que resolveu aquela questão, a vida se alinha de uma outra forma, né? Exatamente, exatamente. Te agradeço, então, né? E fico à disposição se a gente, né, precisar conversar, responder as dúvidas juntas, certo? Tá bom, então, Lissa, agradeço a todos que estiveram conosco, se cuidem, né? Tu também, Lissa, todos, assim, que fiquem bem, Sim, todos ficaram nós. conosco, e que bom te ter aqui, foi muito bom mesmo. Um grande, Eu que agradeço. foi um Beijo. prazer estar contigo. Nós Tá nos certo. Tá certo. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.